A figura de um delegado de polícia é a primeira que um cidadão encontra quando vai na delegacia na ocorrência de um crime. Hoje nós recebemos aqui em nossos estúdios o Dr. Eduardo Calduro, delegado de polícia. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Obrigado, doutor Eduardo, pelo convite. É uma honra participar do podcast e estamos aí disponíveis para responder essas perguntas e para esse bate-papo que eu já percebi que é um bate-papo bem leve, bem descontraído também, mas que traz, né, bastante conhecimento. Doutor, quando nós estamos na faculdade, nos primeiros anos nós temos as matérias básicas, né? E normalmente a partir do terceiro, quarto ano é que você começa a se identificar com uma área de atuação e começa a pensar qual área você gostaria de seguir. Ser delegado, isso começou em qual momento? Sempre foi uma vontade ou foi despertado ao longo dos estudos? É engraçado até, porque ao longo do colégio ali, no ensino fundamental, ensino médio, eu sempre me dei muito bem com a área das exatas, matemática, física. E ali no terceiro ano, eu me vi num dilema entre fazer um vestibular para alguma engenharia ou então prestar o vestibular para direito. Porque eu já tinha na família o meu Dindo, meu padrinho, que era perito da Polícia Federal, continua sendo hoje em dia. E ele sempre trouxe para a família casos que ocorriam e tal. E aquilo ali despertava em mim um certo interesse pela polícia. E esse interesse pela polícia começou a ser direcionado para a carreira de delegado. Então, naquele momento ali, com 17, 18 anos, eu decidi que eu queria ser delegado de polícia. E por ter a representatividade dele, né, perito da Polícia Federal, eu pretendia ser delegado da Polícia Federal. Obviamente que depois, na faculdade, fiz estágios no Ministério Público, fiz estágios no Tribunal de Justiça e eu acabei mudando essa minha vontade também. Acabei tendo interesse em me tornar promotor de justiça ou então magistrado. Encerrada a faculdade, eu ainda não tinha iniciado os estudos para concurso, né, em virtude de trabalho. Fui trabalhar no Ministério Público, assessorando uma procuradora de justiça na área criminal, que era a área já que eu tinha mais afinidade, sempre foi. Depois, no Tribunal de Justiça, assessorei uma desembargadora, mas aí já na área civil, empresarial, completamente diferente, né, do direito penal. E a partir ali do terceiro ano de pós-formado, que eu fui trabalhar no Tribunal de Contas do Rio Grande do Sul, também concurso público, eu decidi que eu iria começar os estudos para alguma carreira jurídica. E no Tribunal de Contas eu acabei encontrando um grande amigo da faculdade, o Lucas. E o Lucas me incentivou a estudar para delegado novamente. E eu passei a analisar, a ver vídeos na internet sobre a carreira, a pesquisar mesmo como funcionava a função do delegado de polícia. E aquela chama lá dos 18 anos foi se reacendendo, né? E a partir dali, foi 2018 que eu iniciei os estudos para o concurso. Tomei posse agora em maio de 24. Normalmente, assim, quando uma pessoa pensa em prestar um concurso público, por muitas vezes ela tem que parar a vida dela, né? É muito difícil, às vezes, você conseguir trabalhar e conciliar essa questão dos estudos. E eu vejo que você dá algumas dicas sobre essa questão de estudo, porque tem muitos recém-formados, muitas pessoas que pretendem também seguir essa área e que hoje se encontram no momento de estudar para prestar um concurso. Quais foram as táticas, as dinâmicas que você empreendeu e você estava seguro de que você passaria ou tinha aquela insegurança de que por mais que você tivesse estudado, poderia não dar certo? Sinceramente, eu nunca pensei que não pudesse dar certo. Porque eu vejo o concurso público como algo atingível por qualquer pessoa. Basta que, e esse basta não significa que seja fácil, né? Mas basta que a pessoa sente na cadeira, né, e se proponha a estudar de uma forma verdadeira. Hoje em dia, nunca foi fácil, né? Mas hoje em dia, a competição está muito mais acirrada. O nível de profissionalismo que as provas exigem é muito alto. Então, esses tempos até uma amiga minha me falou que ia começar a estudar para concurso. Ela disse que ela
Eu perguntei para ela, né? Bom, e como é que é o teu dia? Como é que são os teus horários? E ela falou assim, não, de manhã eu faço isso, de tarde eu vou trabalhar, blá, blá, blá. Eu chego em casa às 8... Eu consigo estudar das 8h30 até as 10h30 da noite. Aí eu falei para ela, ó, minha filha... Não é o suficiente. Eu lamento, vai passar daqui 15 anos? Vai passar, mas daqui 15 anos. Porque com 2 horas de estudo por dia, no nível que as provas, que os candidatos estão hoje em dia, é inviável, não tem condições. Então, quando eu tinha 9 anos de idade, a minha mãe falou para mim, né? Olha, eu não tenho condições de pagar um colégio particular para ti. Eu estudava em colégio público, mas eu posso te dar estudo. E eu sei que aqui no Rio Grande do Sul, o melhor colégio hoje em dia é o Colégio Militar de Porto Alegre. Então, eu vou fazer o possível para pagar um cursinho, vamos dizer assim, um pré-vestibular para o Colégio Militar. Isso eu estava na 4ª série. E ali eu comecei a estudar para uma prova, para um concurso. Naquele ano, eu estava na 4ª série, eu reprovei na prova, mas fiz a prova no ano seguinte. E no ano seguinte eu estudei feito louco mesmo. Eu falo que tem que estudar feito bicho. E eu estudei feito bicho, estudei alucinadamente, vamos dizer assim, com 9, 10 anos. E passei nessa prova para ingressar no Colégio Militar de Porto Alegre. E eu sempre falo que aquilo ali foi o que mudou toda a minha vida. Porque eu entrei num colégio muito bom. Um colégio que fornecia não só a matéria, a parte didática, né, com professores excelentes, mas também a parte extra classe, esportes, enfim, tudo, sabe? Tu tinha uma rede de apoio ali sensacional. E aquilo ali muda muito para uma criança, né? Então, ali eu já tive meu primeiro embate, vamos dizer assim, que foi para entrar no colégio. E eu vi que era possível. Depois, com o passar dos anos, eu prestei outros concursos nos quais eu fui aprovado também. E eu percebi que só não passa realmente quem não se propõe a isso. Eu falei recentemente que eu fiquei uns 3 anos depois da faculdade, né? Depois de terminar a faculdade, fiquei uns 3 anos trabalhando, né? Sem estudar para concurso. E nesses 3 anos eu fiz curso de inglês, fiz curso de italiano, eu iniciei aula de saxofone, fiz 1 ano de aula de saxofone, toda semana eu ia para o curso, para a escola de música. E fazia era musculação, muay thai, jogava vôlei aos finais de semana. Durante a semana eu jogava futebol com os meus amigos da faculdade. Se eu mantivesse aquela vida ali, eu jamais me tornaria delegado. Porque a minha prioridade não era estudar. Então, em 2018, quando eu me propus a alcançar esse objetivo, eu deixei de lado o que era lazer, né? Na forma como eu fazia, né? Então, tive que deixar de lado os meus cursos de língua estrangeira, tive que deixar de lado os meus treinos com instrumento musical, com saxofone. O futebol com os amigos já não era mais toda semana, era uma vez por mês. Os vôleis aos finais de semana era ali um dia no final de semana e às vezes não todo final de semana, sabe? Óbvio que a gente não pode deixar o lazer de lado, né? Que senão a gente enlouquece, né? Mas eu mantinha as atividades físicas e priorizei o estudo. Eu chegava em casa do trabalho, chegava por volta de 6h30 da tarde, ia para academia, voltava para casa e por volta de 8h30 da noite eu iniciava os estudos. Sentava e começava a estudar. E aí eu estudava até meia-noite, 1, 2 da manhã. Variava porque tinha dias que eu estava mais cansado, tinha dias que eu estava mais disposto, com mais ânimo, né? Mas era assim, eu mantinha uma média de 4 horas por dia, 5 horas por dia de estudo. Para poder chegar no objetivo. O dia a dia na delegacia de polícia, a gente sabe que é pesado por muitas vezes, né? E as pessoas, elas chegam muito vulneráveis, né? Ou porque passaram por um assalto, ou por uma violência. Como que você coordena a sua equipe
para melhor poder atender essas pessoas com acolhimento, respeitando aquele momento que elas estão vivendo? Cada pessoa traz para a delegacia um problema pessoal, né? E muitas vezes a gente tem que fazer uma barreira entre aquele problema da pessoa e o problema que é nosso. A gente não pode trazer o problema dos outros para a nossa vida, porque senão a gente vai acabar se sobrecarregando mentalmente também. Mas o que a gente faz, o que a gente foi orientado já desde a academia de polícia, e aí depois quando eu cheguei no 32 DP, onde eu trabalho hoje, lá em Itaquera, também quando eu fui orientado pela minha delegada titular, que inclusive é uma pessoa maravilhosa, a doutora Vanessa, a orientação é atenda as pessoas de uma forma empática, né? A gente precisa estar ali, traduzir o que aquela pessoa vem nos dizer, traduzir o problema dela para um boletim de ocorrência, né? Verificando se aquele caso é um caso realmente criminal ou se não é um caso criminal, né? De qualquer forma, a nossa orientação sempre é ouvir, né? Ouvir de forma atenta, respeitando o momento daquela pessoa também, né? Que é um momento, geralmente é um momento dolorido, certo? E traduzir isso para o papel. É isso que a gente tenta fazer. Obviamente, existem casos e casos, né, em que a gente tem que estender um pouco mais a mão para aquela vítima, né? Isso é uma análise caso a caso. Não existe é muito difícil a gente estabelecer um padrão de atendimento. O padrão, vamos dizer assim, o padrão mínimo é atender de forma empática, né? Ouvir o que a pessoa tem a dizer sem debochar, sem menosprezar, sem usar sarcasmo ou ironia, né? Porque aquela pessoa está passando por uma dor. E traduzir isso para o papel. Eu acho que é mais ou menos isso assim, que a gente tenta fazer e que eu vejo que a equipe ali na nossa delegacia, de um modo geral, né? Porque a delegacia não é minha, né? A delegacia é do povo, é uma casa aberta para todos. Mas é o nosso papel ali, sabe? É o que a gente vem fazendo e pelo que eu percebo, assim, a gente vem fazendo isso com bastante eficiência. E quais hoje são as maiores demandas de uma delegacia de polícia, né? O pessoal chega mais por conta de quê? De um roubo, de um furto, de um ato de lesão corporal? E como a população pode se prevenir? O que a gente mais vê hoje em dia, eu acredito que seja os golpes eletrônicos. Estelionatos, né? Tem muito caso também de violência doméstica, tem bastante. Ali onde eu trabalho é uma delegacia diária, né? E por ser delegacia diária, a gente acaba também atendendo muitas ocorrências envolvendo problemas entre vizinhos, né? Que são problemas que poderiam ser solucionados amigavelmente na conversa, né? Só que as pessoas não conseguem essa interação pacífica. Então, acabam levando os casos para a delegacia. Mas o que a gente mais vê, sem dúvida, são os golpes eletrônicos. O estelionato eletrônico acontece demais. Eu mesmo já recebi mensagem no celular dizendo que um valor de uma ação judicial estava disponível para eu retirar. Que bastava eu efetuar um Pix para aquele código que eu iria receber o restante do valor. Então, assim, tem muitas pessoas que caem nesses golpes porque acreditam verdadeiramente naquela mensagem que está recebendo, certo? E tem outras pessoas também que caem nos golpes do estelionato, né, algumas outras vítimas, que elas vislumbram ali também uma oportunidade de vantagem, certo? Então, é a torpeza bilateral, né, que a gente chama. Então, ela percebe que pode ter um ganho fácil, né, um ganho atrativo, e pergunta, por que não? Né? Vou fazer sim. Isso acontece muito hoje em dia com compra e venda de veículo,
Nossa, assim, ó, Tem um caso. é impressionante. Veículo que custa 70, sendo A vendido por pessoa, 45. a pessoa vê uma oferta de um veículo no marketplace do Facebook, na OLX, aí consulta a tabela FIP e vê, vamos supor, o veículo custa 70 mil reais, mas está sendo vendido por 50 mil. A pessoa olha assim, meu Deus, né? É uma oportunidade. É uma oportunidade maravilhosa para mim. Eu vou economizar 20 mil reais, eu vou ter o veículo, né? É um negócio perfeito. E essa ilusão do negócio perfeito acaba escondendo o golpe, certo? Então a pessoa vai lá, o golpista leva o carro até ela, muitas vezes ele leva já um laudo de vistoria aprovado, só que tudo falso, certamente, né? Evidentemente. Ela analisa o laudo de vistoria, bom, laudo positivo, dá uma olhada no carro. Ela não tem a expertise de um perito para analisar, para ver se o carro realmente é um carro que a gente chama um carro quente, né? Ela não sabe isso. Mas ela confia naquela informação de um laudo que ele apresentou para ela. Efetua o pagamento via Pix, ou então, muitas vezes, o pagamento é em espécie, o que é pior ainda, porque não tem como rastrear, né? E vai embora com aquele carro. Depois que ela passa numa vistoria dela, ou então depois que a polícia militar aborda aquele veículo na rua, que ela percebe que aquele veículo, na verdade, é produto de roubo, produto de furto. Receptação. Isso acontece muito. E como fazer? E qual é a orientação que vocês dão quando a pessoa chega com esse relato? Além de fazer o boletim de ocorrência. Sim. A gente pede os extratos da conta bancária, né? O extrato não, a gente pede o comprovante da transferência para ver para onde que esse dinheiro foi destinado, quem é o beneficiário. Porque o que a gente pode fazer ali é investigar o beneficiário. Outra opção também é saber o local onde foi feita essa transação. Eles, vamos supor, nos reunimos no estacionamento do shopping. É uma ficção, né? Não é o que acontece. Mas o estacionamento do shopping muitas vezes tem câmera. Então, ali com a câmera, a gente consegue identificar aquele golpista, certo? E identificando aquele golpista, a gente convoca, intima essa vítima para comparecer à delegacia para ela realizar um reconhecimento fotográfico, certo? A gente, claro, existe hoje em dia um procedimento todo para isso, né? Não é simplesmente mostrar a foto do sujeito e, olha, vê se é essa pessoa aqui. Não é assim que a gente faz. Existe todo um procedimento por trás disso. Mas a gente elabora um auto de reconhecimento para que a pessoa diga se é aquela pessoa ou não, né? Para que a vítima fale. E a gente tendo Quando há dúvidas, por exemplo, se a pessoa fica com dúvida. Não, a dúvida é sempre reconhecimento negativo. A gente sempre deixa bem claro. Olha, o reconhecimento ele deve ser 100% certo. Tu tem que ter absoluta certeza de que é aquela pessoa. Se tu tiver o mínimo de dúvida, não serve. Para nós é negativo. E eu também sempre deixo bem claro para quem vai reconhecer. Não tem problema algum que o reconhecimento seja negativo. Não tem problema algum que tu não reconheça a pessoa. Porque a gente não está ali na delegacia para simplesmente pegar uma pessoa e atribuir a ela um crime. Não é o nosso objetivo. É um mal ocupado, né? Não é o nosso objetivo. O nosso objetivo é descobrir quem foi de fato que cometeu aquele crime. Então, se a gente sabe que aquela pessoa não foi a responsável, não foi o golpista, já é uma pessoa que a gente elimina, entende? Então, a gente vai atrás de outras hipóteses. Por isso que eu sempre deixo claro para as vítimas, olha, não se preocupa em dizer que não sabe, em dizer que não lembra, que faz muito tempo e que por conta do tempo tu já não te recorda das características da pessoa. Não tem problema. E estatisticamente, na verdade, esses casos têm solução? Tem uns fechos? Se acha o culpado ou é muito difícil esse rastreamento?
O rastreamento é difícil, certo? É difícil. Mas a gente consegue chegar pelo menos na conta beneficiária, certo? E hoje em dia existe até... Foi uma alteração recente do Código Penal que acrescentou, se eu não me engano, um inciso lá no artigo 171, no estelionato, um inciso responsabilizando aquela pessoa que oferece a conta para receber valor produto de crime. Então, o que acontece, né? Eu tenho uma conta aqui parada e vem o golpista e fala para mim assim, olha, tu tem essa conta aqui, eu te dou R$500 para tu receber R$10.000 nessa conta. Então, a pessoa olha, eu vou oferecer minha conta, né? Eu vou emprestar minha conta, não sei o que ele vai fazer, mas é um amigo meu, né? É um conhecido de um amigo meu, vou emprestar essa conta, ele vai me dar R$500. Então, aí tem a vantagem também daquela pessoa, né? E no fim das contas, na maioria das vezes ela sabe também que ela está emprestando a conta para algo que não é lícito. Entende? Ela está assumindo o risco. Ela está assumindo o risco. E nessas pessoas a gente geralmente consegue chegar, né? Aí depois o rastreio, a partir disso, fica um pouco mais complicado. A tecnologia, ela invadiu todas as áreas da nossa vida, né? Acredito também que em relação às investigações isso não seja diferente. Ainda tem espaço para aquela investigação de rua, aquela coisa mais artesanal, de oitiva de testemunha, ou hoje a tecnologia ela está roubando esse espaço? Tem espaço, sim, tem espaço. A tecnologia é muito importante como, penso eu, né, como um complemento. Ela é importante para ajudar, e não só a atividade policial, mas todas as atividades, certo? Então, ela vai nos ajudar, de repente, a analisar dados, né, a verificar um fato e, de repente, será que não está me faltando alguma coisa aqui? Então, eu vou jogar um fato. A gente tem que cuidar também, né, com os dados para não vazar dados sensíveis, certo? Mas, enfim, a tecnologia ela é muito importante para nos ajudar, para nos auxiliar. Mas ela não substitui a capacidade humana de pensar, de refletir. Ela nunca vai substituir a intuição policial. Uma testemunha está dizendo, que a parte está dizendo. Nunca vai substituir isso, nunca vai substituir isso. Porque ali, quando a gente tem o contato com uma vítima, com uma testemunha, com um criminoso ou com um suspeito, a gente consegue, nas entrelinhas, verificar se aquela pessoa está falando a verdade, se ela está distorcendo alguma coisa, entende? Se ela está mentindo deliberadamente. Isso aí é só experiência e é prática mesmo. É experiência e prática. Não tem outra forma. Então, muito se fala da intuição policial, né? A gente está na rua, a gente olha uma pessoa e... Nossa, sabe? É impressionante. Claro que a minha vida toda foi longe da polícia, né? Eu entrei na polícia agora em maio de 24. Então, eu lia os julgados, certo? Eu lia os informativos do STJ, do STF, casos lá no Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, quando eu trabalhei na área criminal. E ali a gente tem uma história contada no papel. Que é uma história fria. Ela é fria, ela não traz o olho no olho, aquela sensação de será que é verdade, será que não é? Os personagens. E aí, depois que eu entrei na polícia e depois que eu fui, de fato, para uma delegacia, certo? E aí atendi também plantões. Hoje em dia eu ainda faço plantões aqui em São Paulo. Ali tu começa a perceber como que as coisas funcionam verdadeiramente. Como que a ocorrência chega para nós, né? E ela chega assim, um emaranhado. Então, assim, meu Deus do céu, como é que eu vou destrinchar isso aqui? O que eu vou fazer? Tem 5 pessoas conduzidas.
Será que todo mundo é responsável por esse tráfico? Será que esse aqui realmente é o olheiro? Será que ele não é o olheiro? E aí tu começa a fazer perguntas, né? Um quebra-cabeça. É um quebra-cabeças que no plantão tu tem que desmontar de forma rápida. Tu tem que ser muito rápido para analisar o fato que a Polícia Militar, que a Guarda Civil Metropolitana, ou então que outra pessoa do povo traz para nós, e conseguir elaborar uma linha de raciocínio para atribuir responsabilidades. Né? Sem, claro, evidentemente, sem nunca atribuir uma responsabilidade a quem não deva. Né? Isso que é muito importante também. É um cuidado, né? É cuidado, percepção, né? Sensibilidade, realmente para fazer que a coisa aconteça de forma séria. Até porque o inquérito depois, ele tem uma grande importância, né? A finalização do inquérito, porque ela é um direcionamento para a denúncia, né? Então a gente tem que, realmente, eu imagino que o trabalho seja um trabalho rico de detalhes para que possa chegar a um relatório conciso que possa dar um direcionamento para que haja denúncia ou não. Hoje, infelizmente, a sociedade está valorizando muito o criminoso, né? E eu digo criminosos, assim, de crimes hediondos, que fazem parte hoje de minisséries, né? De plataformas de streams. Como, no teu ponto de vista, e normalmente quando isso acontece, né, quando acontece um crime de grande repercussão, que cai na mídia, as pessoas, elas querem justiça, elas já condenam pelo que elas estão ouvindo, sem, na verdade, ter o devido processo legal. Como que você entende que deve agir a polícia, né, um delegado de polícia, numa investigação, nesses crimes de grande repercussão, onde a pessoa já é culpada mesmo antes de ter uma sentença? Como delegado de polícia, a gente tem penso eu, a gente tem uma função de defesa da sociedade, certo? Em primeiro lugar. Só que essa defesa da sociedade, ela não pode ocorrer a qualquer custo. E o a qualquer custo seria aquilo que a gente falou agora, atribuir responsabilidade a uma pessoa que é inocente, certo? Então, a nossa atuação, ela tem que ser pautada pela imparcialidade. A gente vai procurar, eu falo provas, né? Mas a doutrina vai falar elementos de informação, mas a gente vai procurar, enfim, independentemente do nome que se atribua a isso, mas a gente vai procurar elementos que possam nos conduzir à solução do problema. Essa solução do problema pode ser, olha, sabemos que é fulano, não sabemos quem é o autor e sabemos que não é Beltrano, certo? Então, a gente tem que saber quem é, quem não é, quem foi, quem não foi. A gente tem que fazer essa distinção. Eu acredito que não interfira, tá? No trabalho de nenhum delegado. É lógico que a pressão vai existir, né? Muitas vezes existe, só que a gente está acostumado a trabalhar sob pressão também. O nosso trabalho é um trabalho destinado a pessoas que têm vocação. Então, e dentro da vocação está essa questão de suportar a pressão da mídia, a pressão de repente se ver num ambiente operacional em que tu tem que confrontar um bandido, né? Então a gente trabalha sob pressão, mas o nosso trabalho também é muito técnico e o trabalho técnico é dentro do trabalho técnico que aparece a imparcialidade. Então, assim, não tem como uma opinião pública, um clamor social, interferir naquilo que é técnico. Não vai interferir. É lógico que vão falar muito mal do delegado, né? Se o relatório final concluir que aquela pessoa não foi culpada. Diferente do que a população já condenou e quer que seja, Exatamente. Né? Eu lembro que uma vez a mãe de uma vítima foi até a delegacia e falou assim, poxa, mas quem matou a minha filha foi o companheiro dela. E ela me falou aquilo com uma carga emocional muito forte, sabe? Porque eles já tinham um histórico de violência doméstica,
né? E, de fato, foi uma primeira linha que nós utilizamos ali na investigação. Só que o laudo do Instituto Médico Legal, ele nos apontou algo completamente diferente daquilo. Aquela pessoa, ela tinha falecido por causas naturais. Nada além disso. Então, eu tive que explicar isso para aquela mãe que estava num sofrimento, né? Já havia passado... Queria arrumar um culpado, exatamente. Ela queria arrumar um culpado e queria, vamos dizer assim, uma justiça, uma vingança para aquilo que ela pensava existir. Mas, na verdade, não existia. Então, eu expliquei para ela, olha, nós trabalhamos aqui com responsabilidade, nós trabalhamos de forma técnica e justamente essa técnica que nos demonstrou que a morte foi natural, não foi uma morte violenta, certo? Não foi uma morte por intoxicação, o ex-companheiro dela não dopou ela, não envenenou ela, não houve nada disso. A morte foi natural, certo? Então, de fato, eu não posso atribuir a responsabilidade a ele. Eu sei que a senhora está triste, que a senhora acompanhou o histórico desse casal por alguns anos. Eu sei que a senhora pensa que ele possa ter feito alguma coisa, mas o que a prova técnica nos diz é que ele não fez nada. Então, enfim, meus sentimentos, né? Eu lamento pela morte da sua filha, mas a conclusão não pode ser outra. A gente não pode atribuir uma responsabilidade a qualquer custo. Porque ali tem uma pessoa, né? Tem uma pessoa que também tem uma vida a seguir e que também está sofrendo pela morte de um ente querido. E sendo pressionado, né? Como suspeito. Sendo pressionado. Já sendo colocado como suspeito. Sendo pressionado. Porque tu imagina essa pessoa voltando para casa, os vizinhos. Os vizinhos vão olhar e vão, nossa, mas está todo mundo falando que ele é o culpado? Só a polícia diz que não é o culpado? É complicado, mas Nesses anos que você teve à frente da delegacia, sem citar nomes, teve algum caso que te chamou a atenção? Porque sempre nós temos o dia a dia, né? Aquelas situações de estelionato, de lesão corporal leve, de calúnia, de difamação, e temos situações que são mais delicadas, que envolvem vulneráveis, que existem, enfim, abusos contra criança, contra idoso. Teve algum caso nesses anos que realmente te chamou a atenção e fez refletir em algum momento sobre a sua posição? Refletir sobre a escolha da carreira? Sim. Só me deu mais certeza, vamos dizer assim, né? Mas eu ainda tenho... E é lógico, eu sou novo na carreira, né? Tenho um pouco mais de 2 anos. Mas as ocorrências que mais me tocam, assim, vamos dizer, são aquelas que envolvem violência sexual, violência principalmente quando a vítima é criança, feminicídio. Feminicídio é muito ruim também de atender e vem crescendo aos montes, né, infelizmente. E suicídio. Para mim é a pior de todas. Para mim é a pior. Quando chega uma delegacia informando que encontraram um cadáver dentro da residência e tinha uma carta ao lado, ele estava suspenso, aí fica, puxa vida. O delegado tem que ir até o local, né, para analisar a cena, para verificar se de fato aquela pessoa tirou a própria vida ou se aquele cenário foi montado. E essas ocorrências são, para mim, as mais difíceis. São as mais pesadas. E confortar também o familiar, né? Porque partindo do pressuposto que aquela pessoa realmente cometeu um suicídio, o familiar está totalmente vulnerável, né? Aquele enredo, aquele cenário. O familiar está destroçado, né? Está destroçado. Mas a gente não tem como fugir também de perguntas para o familiar. Como vinha sendo a vida daquela pessoa que tirou a própria vida? Tinha depressão, usava drogas
incluindo o álcool, né? Abusava do álcool. E muitas vezes a resposta é sim. Então, era uma pessoa que estava depressiva já, que tinha terminado um relacionamento, não conseguia lidar com aquele término de relacionamento já há meses. Começou a usar muitas drogas, começou a beber muito álcool. E ninguém conseguiu tirar aquela pessoa daquela situação. Então, os familiares acabam também se culpando por não terem conseguido salvar aquela pessoa, né? Isso acontece bastante. A gente vê isso no olhar do familiar que está ali falando pra gente, né? Falando com a gente. Mas são situações difíceis. E assim, por exemplo, chegar num local, ver uma cena dessa, né? Ter que lidar com num dia que você acorda, né? Porque eu imagino que a delegacia de polícia seja cada dia uma surpresa, né? Tem dias mais tranquilos, tem dias nem tão tranquilos. Chegar em casa, né? Com essa imagem, com essa impressão, com essa demanda do outro, como que você consegue se desligar para poder ter a sua vida familiar, a sua saúde mental e entender, né? Separar, porque eu entendo que o profissional do direito que lida com essas situações ou com o direito de família, ele tem que saber separar, que o problema não é dele. Mas existem coisas que realmente nos chamam a atenção, tem coisas que realmente impactam. Como que você faz para que isso seja dissociado da tua vida particular? Sim. Eu penso em 3 pilares. A saúde física, a saúde mental e a saúde espiritual. Então, eu faço atividade física regularmente, né? Seja uma musculação, seja uma corrida, seja uma arte marcial. Hoje em dia eu pratico jiu-jitsu, mas a vida toda eu pratiquei arte marcial, karatê, muay thai. Saúde mental. Eu acho que é muito importante a gente ter um terapeuta, um psicólogo que possa nos socorrer naqueles momentos difíceis. Já fiz terapia, não em virtude da profissão, mas já fiz terapia e, inclusive, recomendo para todo mundo que me pergunta, fala assim, cara, faz terapia. Não é um demérito tu falar que tu faz terapia. Não é, pô, tu tá buscando um autoconhecimento, tu tá buscando, tu tá enfrentando teus problemas, que ninguém mais sabe. Porque se as pessoas fossem terapeutizadas, o mundo seria melhor, né? Porque elas conseguiriam conhecer a si mesmo, né? Não teria as brigas de vizinhos. Sim, ele ia conseguir olhar o outro e por que o outro tá tomando aquela atitude, né? Exatamente. E a saúde espiritual. Eu sou espírita, desde pequeno. Minha mãe nos levava ao centro espírita, meu pai também é espírita. Minhas irmãs são espíritas também. E a gente foi evangelizado nesse meio. E hoje em dia o que eu faço é, quando eu vou para Porto Alegre, minha cidade, eu vou ao centro que eu frequentava, porque lá eu me sinto em casa, né? Lá eu me sinto acolhido espiritualmente. Aqui em São Paulo, eu realizo as minhas leituras do Evangelho. Enfim, eu vou me cercando, eu vou me blindando dessa forma. E aqui também, minhas 2 irmãs moram aqui em São Paulo. Uma mora bem pertinho da minha casa, a Luísa, que é inclusive delegada de polícia também, ela passou no mesmo concurso agora, entramos em maio de 24 juntos. E a minha outra irmã mora em Campinas. E a gente está sempre conversando. Com a Luísa eu converso mais os casos criminais. A gente tem... Como ela também trabalha na polícia, também é delegada, a gente troca muita figurinha, a gente conversa bastante sobre o que acontece. E o conversar nos alivia, né? O conversar sobre essas situações e pensar assim, puxa, mas será que eu posso ir por esse caminho? O que eu faço, né? Isso aí vai nos trazendo um conforto também, vai nos aliviando. É porque o outro que está de fora da situação, mas que entende, né? Porque exerce a mesma função, não está emocionalmente envolvido, de repente ele mostra sobre uma outra perspectiva aquela situação, né? Sim. Porque às vezes a gente tem uma visão de túnel, né? A gente tem uma visão de túnel. Acha que é aquilo ali e acaba esquecendo
de todo o resto. De todo o resto. E aí, claro que entra a importância também de conversar com os colegas dentro da delegacia. Poxa, eu converso muito com os escrivães lá, com os investigadores. Vem cá, o que vocês acham que a gente pode fazer aqui nesse caso? O que dá para fazer? Ou então o escrivão chega ali na sala e pergunta, doutor, estou com um inquérito assim, assado. Será que a gente indicia essa pessoa aqui, esse suspeito? Eu olho para ele e falo assim, o que tu acha? O que tu acha? Porque ele também teve, ele leu o inquérito antes de mim. Ele já me veio com os fatos todos na cabeça, ele quer uma solução. E ele me apresentou um resumo de tudo que ele leu. Então eu pergunto para ele, o que tu acha? Tu acha que a gente deve indiciar? Tu acha que a gente não deve indiciar? E por quê? Aí ele olha para mim. Não, eu acho que sim. Por conta disso, disso. E aí entra a parte do diálogo, né? Eu falo, bom, mas e tal coisa? Tu pensou nisso também? Não, pensei, mas aí se a gente for por essa linha... Então, naquele diálogo, a gente acaba chegando a uma conclusão de uma forma conjunta. Isso é muito importante. E eu converso muito também com a minha chefe, com a delegada titular, a doutora Vanessa. Porque a doutora Vanessa, ela tem, além de toda a experiência dela já como delegada de polícia e de ser uma pessoa muito inteligente, ela consegue mostrar um caminho, um direcionamento, porque ela já passou por aquilo ali. Então, para doutora, será que eu faço uma representação agora para um mandado de busca e apreensão? Será que eu deixo para mais adiante? Será que a gente pede prisão preventiva no relatório final? Ou será que a gente pede agora uma temporária durante o inquérito para, enfim, né, para prosseguir com as investigações? O que a gente faz? E eu escuto muito ela. Isso eu acho muito importante. A gente ter acho que é a humildade, né? De ouvir as outras pessoas que estão ninguém é dono da razão, né? Ninguém é dono da razão. Hoje em dia nós temos o movimento social, né? A disposição de muitos profissionais na internet, muitos delegados, advogados, indo para as redes sociais. Você acredita que, por exemplo, quando um delegado, né? Vou usar esse exemplo, vai para uma rede social e relata os casos, isso pode ajudar a sociedade a olhar o crime de uma forma diferente? Como assim? Me faz entender. Por exemplo, um delegado vai e relata, olha, o nosso dia aqui na delegacia, aconteceu isso, tal, né? Demonstra como que é a realidade. Sim. E as pessoas acabam entrando nisso, né? Então, assim, isso pode, de uma certa forma, facilitar com que as pessoas olhem, conheçam o direito, melhor dizendo, sim, ou os crimes de uma forma diferente? Eu acho que sim. Eu acho que isso serve para aproximar a população da polícia e aproximar a população de uma autoridade policial. Muitas pessoas que me seguem ali, né? Meu perfil é pequeno, mas, enfim, muitas pessoas que me seguem e que eu não conheço, elas falam para mim assim, nossa, eu tinha a impressão de que os delegados de polícia fossem sempre pessoas sérias, carrancudas, brabas, com aquela cara pesada. Mal-humorado, grosso, E agora tu tá me apresentando uma outra faceta dessa profissão que eu jamais esperava. E eu digo, mas é porque vocês não frequentam a delegacia, né? As pessoas que trabalham lá, óbvio que em todo lugar vai ter gente mal-humorada, vai ter gente carrancuda, grossa, enfim, né? Mas o nosso meio ali também, ele é um meio que a gente tenta fazer ser leve, sabe? Então, a gente está sempre brincando um com o outro, dando uma zoada, sabe? Para relaxar, porque o nível já é muito estressante. Então, outro dia, tinha uma pessoa sendo ouvida ali pelo escrivão e ela começou a gritar, berrar, e ela estava com uma criança do lado, de uns 4, 5 anos.
E na frente da minha sala, né? E eu olhei aquilo, puxa vida, tá me incomodando, né? Ela tá muito exaltada. Eu levantei, fui ali e falei assim, senhora, vamos conversar aqui rapidinho? E ela olhou pra mim e falou, moço, só um pouquinho. Aí eu não tava com distintivo, né? E, enfim, eu tenho uma aparência jovem. Quando eu tô na delegacia, muitas vezes as pessoas não sabem que eu sou delegado. Eu assim, moço, eu já vou. Aí eu falei assim, não, senhora, eu quero que venha agora, eu sou delegado de polícia. Aí ela, não, tá bom, tô indo. Aí eu chamei ela e falei assim, olha, delegacia já é um ambiente estressante. Né? Todo mundo aqui trabalha investigando crime, a gente é o dia inteiro escutando só problema. Se a senhora continuar falando nesse tom, a senhora vai atrapalhar não só o meu trabalho, mas também o trabalho do colega que está na sala ao lado, dos outros que estão na outra sala, dos que estão aqui. Enfim, a senhora vai tornar isso aqui um caos. E a própria resolução do seu problema, né? E a própria resolução do seu problema. E além de tudo, olha o exemplo que a senhora está dando para o seu filho que está ali do lado. Ele está vendo a mãe dele esbravejando, berrando com um policial. É esse o exemplo que tu quer dar para essa criança? Aí ela começou a chorar. Aí eu falei assim, não, calma, né? Não vamos chegar a tanto. Calma. Né? Ela, não, tá bom, eu sei que eu tô berrando mesmo, é que eu tô muito nervosa. Isso, não, eu te entendo. Eu te entendo perfeitamente. Mas tenta manter o volume da tua voz mais baixo. Né? Tenta te acalmar um pouco. Pega uma água, né? Oferece água e tudo, a pessoa se acalma um pouquinho. Retornou lá para a oitiva, concluiu a oitiva. Quando eles concluíram a oitiva, eu já puxei a criança também, né? Vem cá, qual é o teu nome? O meu nome é João, ou Enzo, hoje é Enzo, né? Meu nome é João. João, tu já viu uma algema? Aí o João assim, não. Então vem cá que eu vou te mostrar uma algema. Aí peguei a algema, entreguei na mão do João. Pega o distintivo e coloca. Aí o João coloca o distintivo, aí a criança fica fascinada por aquilo. Eu acho que a gente tem nós, policiais, a gente tem o dever de mostrar para as crianças que a polícia é amiga da sociedade. Que a gente não está ali contra ninguém. Que a gente é amigo, a gente está ali para proteger. É servir e proteger. Aí a gente tem orgulho em pertencer à instituição polícia. Certo? Então a gente está ali para servir e proteger e a gente tem que mostrar para as crianças que a polícia é amiga. Então, sempre que eu vejo uma criança, eu já trago para perto de mim, pego no colo, né, coloco o distintivo nela, falo para ela, tu quer ser delegado quando crescer? O que tu acha? Para poder mostrar esse outro lado, Para né? demonstrar o outro lado. E para as pessoas que estão hoje querendo prestar um concurso para ser delegado, qual dica, qual palavra você poderia dar? Quem quer prestar concurso para delegado. Isso. Tem muita gente que está nos assistindo que às vezes fala, poxa, eu quero, né, ser delegado, como que eu devo proceder? Além dos estudos, além da disciplina. É que eu ia falar que é constância e disciplina. É constância e disciplina. A prova para delegado é uma prova complexa, né? Envolve prova objetiva, discursiva, prova oral. Tem também teste físico, exame psicotécnico e exames médicos. Então, assim, a pessoa tem que estar... ela tem que estar alinhada com tudo. A oral é a prova que mais amedronta ou não? Pelo fato de você estar sendo, né, arguido? É o grande pavor da maioria dos candidatos. É o grande pavor. Porque a gente não está acostumado a enfrentar uma banca com professores que são advogados já, né, com carreira, que são juízes, promotores, delegados de polícia, defensor público. A gente não está acostumado a enfrentar isso. Existe uma pressão, existe uma expectativa e existe um momento do qual você já passou, né? Porque para você chegar na prova oral, você já tem que ter passado por outros momentos, né? Exatamente. E eu falo para as pessoas que vão para a prova oral que o conhecimento elas já têm.
porque elas já passaram por uma prova extremamente complexa, a objetiva. Depois passaram por uma outra peneira, que foi a prova dissertativa, que também é complexa, que poucos passam. Então, se ela chegou naquela fase oral, ela tem o domínio do conhecimento já. O que falta para ela é treinar a exposição desse conhecimento. E também entender que ela não vai saber responder tudo. Então, assim, o candidato... Isso é porque os examinadores também fazem perguntas capciosas, né? É normal isso. Até para ver como que o candidato se desenvolve, como ele reage. Então, assim, a pessoa numa prova oral, ela tem que manter a calma. Ela tem que treinar bastante até chegar àquela fase. E no dia da prova, ela tem que manter a calma. Manter a calma, escutar a pergunta, respira, dá aqueles 3 segundos para o cérebro processar e aí ela começa a expor o tema. Então, esse lado também emocional, além de todo empreendimento nos estudos, na técnica, é extremamente... Essa inteligência emocional é extremamente importante estar em dia, né? Muito importante, muito importante, muito importante. Se ela está com algum problema particular, fatalmente isso vai interferir na hora da prova. Fatalmente vai interferir. Mas ela tem que conseguir neutralizar esse problema. Para finalizar o nosso bate-papo, eu sempre tenho uma pergunta do programa. Eu vou te pedir para voltar um pouquinho, né, as suas memórias, a 4ª série, ao colégio. Se você estivesse diante de um tribunal para receber uma sentença, pela sua trajetória até o momento, qual que seria essa sentença? Como que você acredita que você seria visto? Olha, eu digo que o meu tribunal, né, os meus jurados são aqueles amigos e amigas, os familiares que me acompanharam desde lá de pequeno, né? E eu mantenho contato com muitos ainda. E sempre que a gente conversa, e a gente pode ver, poxa, olha onde tu chegou, né? Que bacana. E eu também falando para eles, poxa, que bacana, cara. Tu tá numa posição hoje muito boa, né? Graças a todo esforço, graças à educação que tu teve. Então, eu vejo, assim, que os meus amigos hoje, eles sentem orgulho de quem eu me tornei, né? E não do lado profissional, puramente, mas acredito que da pessoa mesmo, sabe? Porque é lógico que eu não sou a Madre Teresa de Calcutá, né? mas eu tento fazer todas as coisas de uma forma correta, de uma forma honesta, sincera, né? De uma forma humana. Porque eu fui criado dessa forma. Eu aprendi a ser assim. E eu levo isso para tudo que eu faço na vida. Então, eu acho que isso faz com que as outras pessoas possam olhar para mim e falar assim, poxa, tenho orgulho de ti, tenho orgulho da tua trajetória, da pessoa que tu te tornou. E eu já escutei também, e isso para mim a melhor coisa que tem para ouvir é um pai, uma mãe que fala assim, olha, eu gostaria que o meu filho fosse como tu é. Escutar isso aí, assim, ó, não tem preço. Não tem preço. É a melhor coisa que tem. Doutor Eduardo, muito obrigado pela generosidade em compartilhar todas essas informações, que é muito importante para a sociedade. E se você está gostando do nosso conteúdo, se inscreve no nosso canal e até o próximo episódio. Muito obrigado. Eu que agradeço. Valeu, doutor.